Um diplomata espanhol ficou conhecido como o Anjo de Budapeste após salvar da morte milhares de judeus. Seu nome é Ángel Sambuí, e apesar de seu ato heróico, ele só foi reconhecido póstumamente. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Foi no ano de 1944 que Sambuí agiu de forma nobre, tendo salvado cerca de 5.000 judeus húngaros da deportação para o terrível campo de Auschwitz. Para contextualizar, a Operação Margarete se tornou um plano alemão para invadir a Hungria e eliminar cerca de 1 milhão de judeus de forma rápida. Naquele momento, a Hungria era aliado da Alemanha, mas havia manifestado sinais de que poderia considerar uma saída da guerra, o que preocupou os nazistas. Em 19 de março de 1944, as tropas alemãs e outras forças do eixo invadiram o pequeno país e tomaram controle da região. O líder húngaro, Miklós Horthy, foi mantido como regente sob o governo do Partido da Cruz Flechada, um partido fascista húngaro simpático ao nazismo. A ocupação da Hungria facilitou os esforços das autoridades alemãs para deportar a população judaica do país, que até então tinha sido relativamente poupada em comparação com outros países europeus. Adolf Eichmann, um burocrata alemão que se tornou objeto de estudo da filósofa Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, era um homem da SS que havia organizado o Holocausto. Em poucas semanas, a SS nazista deportou mais de 400.000 judeus para Auschwitz. Servindo a embaixada espanhola no país, Sambuí, aos 33 anos, fez parte de um grupo de diplomatas que tiveram como objetivo resgatar judeus húngaros. Além dele, um diplomata sueco chamado Roel Wallenberg emitiu passaportes de proteção, tendo salvado dezenas de milhares de judeus. Infelizmente, o herói sueco iria desaparecer mais tarde. Especula-se que ele tenha sido capturado pelas forças soviéticas de ocupação e provavelmente morreu numa prisão soviética. Sambuí teria informado o governo fascista espanhol, chefiado por Francisco Franco, sobre a crueldade que os nazistas estavam fazendo em alguns campos de concentração. Muitos na época acreditavam que se tratava apenas de rumores, mas os relatos começaram a aumentar. Um documento-chave que Sambuí enviou ao governo espanhol foi o relato Weber Wetzler, de 2 prisioneiros que conseguiram escapar de Auschwitz e revelar a verdade. No entanto, como o governo espanhol já tinha apoiado Hitler, o diplomata não recebeu instruções do que deveria fazer, já que Franco recebera ajuda dos alemães anteriormente. Assim, o diplomata decidiria fazer o que é certo, através da falsificação de documentos consulares para conceder nacionalidade a refugiados com base numa lei espanhola de 1924, a qual nem valia mais naquele momento. A lei, inclusive, se tratava de judeus sefarditas, e a comunidade judaica húngara era predominantemente Ashkenazi. Então, se fosse depender de algum amparo legal, o diplomata nada faria. Para salvá-los, esses judeus húngaros foram escondidos na embaixada espanhola de Budapeste e subornos teriam sido pagos às autoridades locais para colaborar com o plano. O diplomata foi tão corajoso em sua nobre missão que ele arriscou sua vida ao enfrentar a ameaça das patrulhas nazistas e fascistas húngaras, da Cruz Flechada, além dos bombardeios das forças aliadas que atingiam a Hungria. No relatório para o governo espanhol, Sambuí escreveu, em dezembro de 1944, consegui que o governo húngaro autorizasse a proteção pela Espanha de 200 judeus sefarditas. Então transformei essas 200 unidades em 200 famílias, e essas 200 famílias foram multiplicadas indefinidamente através do simples procedimento de não expedir nenhum salvo-conduto para judeus com um número superior a 200. A verdade é que diplomatas são formados e instruídos para defenderem e agirem de acordo com o legalismo. Não faz parte da sua função a emissão de documentos falsos. Por isso, o herói espanhol colocou a vida humana acima das leis injustas estatais, objetivando proteger as pessoas inocentes de verdadeiros criminosos. No auge da guerra e do Holocausto, os nazistas e fascistas húngaros estavam cercando todos os judeus da cidade, levando-os para quartéis confinados ou os matando nas ruas. Uma situação bárbara e inaceitável. Mas Sambuí alugou 11 prédios de apartamentos para esconder as 5.000 pessoas que haviam colocado sob proteção da Espanha. Um sobrevivente da perseguição nazista, Jamie Vander, que tinha se mudado para Barcelona com sua família após a guerra, relembrou a miséria que passaram nos refúgios. Eram 51 morando em um apartamento de 2 cômodos e meio. Estávamos lotados, famintos e com frio, infestados de pulgas. A higiene era péssima, claro, com tanta gente usando o mesmo banheiro. Mas o pior era o medo da deportação. O diplomata espanhol deixaria Budapeste em novembro de 1944, já perto do fim da guerra, por ordem de seus superiores em Madrid. O receio das autoridades espanholas era que ele sofresse alguma represália do exército soviético que se aproximava, já que a Espanha tinha ajudado as forças alemãs na guerra.
Posteriormente, Sambri acabou se retirando para uma carreira diplomática regular, mas não foi permitido pelo seu governo de receber a honra de Justo entre as Nações por Yad Vashem, que é o Centro Memorial do Holocausto. Mas ele iria se juntar às fileiras dos Justos entre as Nações em 1966. A verdade é que os atos heróicos que o diplomata teria feito em Budapeste nunca seriam divulgados muito ao público, e o próprio Sambri evitava falar sobre o assunto com sua família. O regime de Franco, de forma mentirosa, iria propagar que o ditador era o salvador de judeus. Isso porque, nos primeiros momentos da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães começaram a deportar judeus da França, o governo franco permitiu, inicialmente, que milhares de judeus escapassem pelo território espanhol. No entanto, mais tarde, ele iria endurecer essa política. Assim, os judeus passariam a ter seus papéis de trânsito recusados e aqueles que eram capturados no país por estarem lá ilegalmente eram enviados para o campo de concentração em Miranda de Ebro. Portanto, em nenhum momento da guerra, um grande número de imigrantes judeus teria sido acolhido e protegido pelo regime franquista. Nem mesmo os judeus sefarditas de língua espanhola da cidade grega de Tessalônica seriam aceitos por Franco, mesmo com a Grécia estando ocupada pelos nazistas. Mas foi devido à necessidade de o ditador espanhol em melhorar sua imagem internacional à medida que os crimes de Hitler ficaram mais claros para o mundo e que ele estava perdendo a guerra, que o ditador mudou de postura. Enfim, após a morte do herói espanhol em 1980, seus esforços foram reconhecidos em vários locais. No ano de 1989, o governo de Israel concedeu em sua memória a mais alta honraria do país, Justo entre as Nações. Em 1991, o Museu do Holocausto colocou uma placa em seu nome na parede. Além disso, em 1944, o governo da Hungria também lhe concederia a mais alta condecoração do país, a Grande Cruz da Ordem de Mérito da República Húngara. Inclusive, a grande sinagoga de Budapeste tem uma placa com seu nome, e desde 2015, Budapeste tem uma rua chamada Sambri, assim como a cidade espanhola de Madrid. As homenagens e honrarias não param por aí. Em maio de 2016, ele foi premiado com a Medalha de Ouro de Madrid, a maior honraria da cidade. Zaragoza, a cidade onde o diplomata nasceu, tem um busto dele e uma praça com seu nome. Cabe mencionar um filme lançado sobre sua história, intitulado O Anjo de Budapeste, feito pela Rede Nacional de TV Espanhola, que foi bem recebido em vários países europeus. As pessoas que fazem a coisa certa, ou seja, colocam a ética e a moral acima das ordens de políticos e ditadores, acabam se eternizando na história, porque com o tempo a verdade prevalece. É muito fácil ceder ao mal e se dobrar às ideias erradas e ações tirânicas, quando a tirania é aceita pela maioria e normalizada por meio da propaganda governamental. Sambri, no entanto, como muitos outros heróis como Oskar Schindler, arriscaram a vida para salvar pessoas que nem conheciam, mas o fizeram porque era o correto. Ademais, hoje sabemos que os verdadeiros criminosos são pessoas como Hitler, Mussolini, Joseph Stalin e o próprio Francisco Franco, o qual é apenas lembrado como um ditador oportunista. Por fim, se quiser saber mais de histórias como esta, pode continuar maratonando nosso conteúdo e conhecer um outro herói assistindo ao vídeo, a lista de Schindler e os trabalhadores não essenciais. Além disso, não deixe de conferir também nosso vídeo, Hannah Arendt, Totalitarismo e a Banalidade do Mal. Ambos estão disponíveis aqui no Visão Libertária. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.